coração sobre uma vida cristã intencional. Vivendo como um cristão intencional, eu preciso desconstruir algumas coisas que eu tenho construído. Talvez a gente está num estado sazonal, estamos num estado tão tranquilo, águas paradas. Vocês viram aquele ditado, água parada, dengue. Ok? Talvez a gente precise movimentar mais essas águas, irmãos. Eu acredito que a gente está vivendo um tempo de cristão ser, muitas vezes, um cristão intencional. E é só estamos construindo, ou estamos com algumas estruturas que não são boas. E elas não vão durar muito tempo. Lembra da casa? Quem é que lembra da casa? Mateus 7. Na rocha e na areia, ambas casas de pé. Amém, irmãos? Ambas casas estão de pé, mas só bate a tempestade e revela o crente que você é. Então as casas estão lá, as duas estão prontas. A Bíblia fala que 2 estavam construindo a casa. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Mas as casas estavam de pé, estavam com as suas aberturas, estavam todas certinhas. Mas a tempestade que bateu contra aquela casa, meio que estava sobre a areia, ela não resistiu. Então eu vejo que para esse tempo, não quero te apavorar, nem entristecer teu coração, amém? Mas eu quero que você esteja mais prudente. Vai vir tempestade e elas são necessárias, só para saber onde é que você está, irmão. Só para saber onde é que você está, onde é que você anda com a tua casa. E se você é, ou eu e você somos um crente que estamos vivendo intencional. O cristão intencional, ele precisa de uma mudança. Quando a fé se torna um compromisso, algo que eu aprendi, amém, esses dias, muito de intensidade, é quando a fé se torna um compromisso. Irmãos, completamente sem fé, eu não conseguiria fazer nada, irmão. Só Jesus na casa. Você acredita nisso? Nossa. Só Jesus na casa. Sem a fé, amém, a gente não consegue fazer nada. E a fé, queridos, a fé não é o segredo para obter o que se quer. Além disso, não é uma forma mágica, a qual, independentemente de quem seja, salvo ou não, obriga Deus a agir. A fé não é para convencer Deus a fazer coisa a teu favor. Tira isso da tua cabeça. A fé não é para mudar Deus, a fé é para mudar você. Amém? Você está ouvindo aqui, irmãos? Não para de achar que a sua fé vai mudar Deus. A tua fé não muda Deus. A fé vai moldar você. A fé, queridos, também ela nos molda. A fé não é uma forma ou um ritual mágico, mas sim o resultado de um compromisso consistente, sacrificial, com a leitura bíblica e oração. A fé verdadeira, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você está comigo aqui, irmãos? Glória a Jesus. Vamos para o texto aqui. Deixa eu me achar aqui agora. Glória a Deus. Fiz uma introdução aqui. Vamos ver. Aleluia. Você está na liberdade, irmão, para glorificar. 2 Coríntios, abre lá comigo. Capítulo 4. Texto bem conhecido. E eu vindo de lá, né, aqueles lá de Santa Catarina, lá, fui vindo sozinho, só eu na solitude forçada, não tinha ninguém para vir comigo. Voltando com a camisa, né, irmão? Parava para ir no posto. Jurando que eu ia dizer uma coisa. Tá bem quente, né, irmão? Estou me provando hoje. Daí, parava no posto assim, hoje, assim, parava no posto para pegar uma água. Nem na cabeça. Só esperando alguém chegar e dizer assim, legendar. Mas ninguém me deu nem as caras. Na cera era eu, irmão. Vim contando vitória no caminho. Glória a Jesus. Falando com Deus. Dizendo, Deus me ensina. Fala alguma coisa no meu coração. O que o Senhor quer dizer com esses dias? Tenso. Pastor Anderson, é certo que você vai fazer. E digo aos outros homens dessa casa aqui, com todo respeito, por favor. Eu ainda falei com o Johnny e com o Jefferson, disse assim, vamos fazer. Se vocês não cumprir tudo, pode sair da igreja, não tem que sair da igreja. Pelo amor de Deus, né, irmão? Separa um dos meninos lá. Eu disse para os dois, tem que sair da igreja, se não cumprir, tem que sair da igreja. Mas assim, realmente é algo que impacta, irmãos. Você, homem, tem que viver isso. É algo realmente sobrenatural. Não tem como passar os detalhes, porque é muita coisa. E nem podemos fazer isso. Mas pastor Anderson, te prepara, tá? Que você é um próximo legendário em nome de Jesus. Glória a Deus.
pastor auxiliar da igreja, pelo amor de Deus, né? Pode ficar para trás. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, quero ler com você o versículo 16, bem conhecido esse texto. Vamos lá, irmãos. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ao versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, irmãos? Existe uma fé a qual nós nos movimentamos, e esta fé, queridos, ela se movimenta em certos momentos da nossa vida silenciosamente. Não tem como explicar, só vivendo isso. Eu acredito que o verdadeiro cristão, amém? O verdadeiro cristão, não o evangélico, amém? Ele tem uma fé que ele não consegue explicar, de superação, de vencer obstáculos. Algo que me chamou muita atenção uns anos atrás foi que eu escutei uma irmã dizendo que ela estava com uma enfermidade, é uma enfermidade terminal, e ela tomou o altar e ela disse assim: eu acredito que Jesus possa me curar. Ela disse assim: eu acredito que Deus possa me curar dessa doença que é terminal, que é certo, mas se Ele não me curar, eu continuo dizendo que Ele cura. Eu acredito que nessa fé, porque a maior prova de fé, irmãos, que existe um verdadeiro cristão é quando o milagre não acontece e você permanece. Você está entendendo? Essa é a maior prova de fé. Porque é muito fácil ter uma fé que você vai ter uma resposta imediata e que Deus respondeu a sua oração. Mas a maior prova de fé, ou a fé verdadeira, é aquela fé. Não aconteceu ainda, mas você continua. Você permanece. Então existe uma diferença de uma fé falsa e uma fé verdadeira, uma fé genuína. O texto fala bem, amém, ao meu e ao teu coração, por isso nós não podemos nos desanimar, embora no exterior a gente vai estar nos desgastando. Quando a gente se desgasta, a gente só pensa no desgaste que está acontecendo, mas não acreditamos que existe uma medida de sofrimento para aperfeiçoar a fé que existe dentro de você, colocada no meio de Cristo. Então eu acredito que existe uma quantidade de sofrimento para cada tipo de pessoa, amém, para provar a sua fé. Você crê nisso, irmãos? Amém. Eu acredito que Deus nos põe à prova para nos aprovar, amém? Glória a Deus. Então a fé ela não é uma forma ou um ritual mágico, mas sim um resultado de um compromisso consistente, sacrificial, com leitura bíblica e oração. Obedecer a fé diversas vezes, na maioria das vezes, é navegar sem um mapa. É o que eu aprendi esses dias. Obedecer a fé, na maioria das vezes, é você navegar sem mapa. Você não sabe meio para onde você está indo. Existe alguém meio que está indo na sua frente que diz assim: desfrute o caminho. Né? E você tem que, ao momento daquele sofrimento, né? Quase todos, mas eu sofri muito mesmo, desfrutando o caminho. Você tem que desfrutar o caminho. E ele só dizia uma coisa: dê um passo de cada vez. Eu acredito que uma fé verdadeira é aquela fé que não antecipa o seu passo. Ela dá o passo no tempo certo, amém, irmãos? Amém. Existe uma fé que vai dar o passo no tempo certo. Eu acredito que, e eu tenho essa crença que Ele não vai nos decepcionar. A Bíblia é bem clara que se nós não somos infiéis, Ele permanece fiel. Então não existe, amém, dano da parte de Deus. Não existe falha da parte de Deus. A falha sempre é do lado humano. Então muitas vezes a gente olha meio para a figura do Senhor e achamos assim: mas o Senhor não fez, o Senhor não tem a capacidade, ou por que não aconteceu? Como se Ele tivesse dano, como se tivesse falha da parte do Senhor. Não existe falha da parte do Senhor. A Bíblia diz que se nós não somos, Ele permanece fiel. Ele é perfeito, irmão. Então a imperfeição sempre é do nosso lado. Por quê? Porque a incredulidade, diversas vezes, ela vai nos assombrando e ela vai enfraquecendo uma fé verdadeira. Amém? O engano toma a nossa mente, o medo toma a nossa mente e a gente acaba desacelerando. E a gente às vezes pede algo para Deus, por meio da fé as coisas não acontecem, e o que a gente quer fazer é dar uma força para Deus. A famosa frasezinha que a gente sempre escuta: irmão, Deus não precisa de força, não atrapalhe o que Deus está fazendo na tua vida, porque no tempo certo vem. Amém? No tempo certo vem, irmãos, vai se cumprir no tempo certo. Então eu acredito que uma vida cristã, ou vivendo uma vida intencional, ou sendo um cristão intencional, é sempre procurando se sair bem depois de uma conversa com Deus. Eu falei esses dias atrás, é uma verdade, irmãos. Pode doer no teu coração, mas é uma verdade. Nem sempre a palavra de Deus, ou quando Deus fala, soa com paixão dentro da gente. Às vezes Deus está nos cobrando. Amém? Às vezes Deus está nos discipulando por meio da sua palavra.
nos corrigindo. Um pai que corrige o filho, corrige pelo amor. Amém? O não que nos protege, não que nos ofende, irmão. Escuta, o não que Deus nos dá é o não para nos proteger, não para nos ofender. Diversas vezes a gente está cometido de silêncios ou de ausência de algumas respostas. E a gente acha que Deus não tem a capacidade de fazer. Não diminua a grandeza do seu Deus. Então a fé ela precisa ser obedecida. Eu quero elevar o nível aqui, por favor, entenda isso, pegue no teu espírito. Eu acredito que existe fundamento da fé. Amém? No espiritual. Amém? Tem fundamento da fé, mas eu acredito que a fé ela precisa ser obedecida. A Bíblia diz que o número, amém, em Atos capítulo 6, o número dos discípulos de quem Deus acrescentava crescia rapidamente porque eles obedeciam a fé. Eu acredito que quando a fé ela é obedecida e ela não é distorcida e ela é obedecida corretamente, eu acredito que Deus ele vai abrindo as portas, ele vai ajustando os caminhos. Amém, irmãos? Amém. Então assim podemos compreender que a fé é um conjunto de certezas. Escute, a fé é um conjunto de certezas, de convicções que vai crescendo dentro do coração do crente. A fé é um conjunto de certezas e de convicções que vão crescendo dentro do coração da gente. A gente vai se fortalecendo por meio da fé, por meio da leitura da palavra. Algo que Deus sussurrou no meu ouvido esses dias, ele disse: a diferença de um cristão momentâneo e a diferença de um cristão que é intencional e de um cristão verdadeiro é que os joelhos de um cristão verdadeiro dobram diversas vezes por arrependimento e não por necessidade. Essa é a diferença de um cristão que é intencional e de um cristão verdadeiro. Os joelhos dele dobram diversas vezes, amém, mas arrependido pelo pecado cometido, não por necessidade. Diversas vezes eu acredito que nós precisamos nos diferenciar nessa noite. Nós precisamos desconstruir algumas coisas. Se os nossos joelhos forem dobrados, que seja na maioria das vezes porque estamos arrependidos pelo nosso pecado que desagrada e nos afasta do nosso Deus. Há uma diferença de um cristão intencional e de um cristão verdadeiro. Há uma diferença. Mas existe uma superficialidade, é uma maldição dessa época. Escute, a nossa maior urgência de necessidade não é de ter um maior número de pessoas inteligentes e talentosas. Nossa maior necessidade não é o maior número de pessoas inteligentes ou talentosas, mas de pessoas profundas em Deus. Irmão, nós precisamos ter raízes firmes na rocha, ok? Então eu estou acreditando que para esse tempo, para esses dias, não quero te assombrar, só quero te alertar, amém? Quero te alertar, queridos. Precisa bater algumas tempestades nas nossas casas para saber onde estamos. Precisa. Mas se ela estiver na rocha, queridos, pode ter certeza que você é um homem que está vivendo não uma vida cristã intencional. Ele recompensa com bênçãos inimagináveis a fé que assume risco. A fé verdadeira, ela assume risco. O interessante, amém, quando ele fala, amém, com os seus discípulos, eu acho muito interessante ali, naquele momento que dá para uma tempestade, ele fala homens, amém, de pequena fé. Ele fala homens de pouca fé, homens de pequena fé. E interessante também que os discípulos, em Lucas 17, que ele está falando assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Amém, níveis de fé que nós estamos vivendo. Eu não sei qual é o nível de fé que você está vivendo. Se é uma fé intencional ou se é uma fé verdadeira. Se é aquela fé que, mesmo as coisas não acontecendo, você está aqui louvando e agradecendo a Deus por aquilo que já aconteceu na tua vida. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos, amém, nos diferenciar hoje. Nós precisamos saber quem somos. Deus ele vai além da expectativa quando você está com a fé verdadeira. Ele vai além das expectativas. Então, embora o que esteja acontecendo no nosso exterior, amém, há uma parte do Senhor que está produzindo para nós uma glória que pesa mais do que isso. Esses sofrimentos leves e momentâneos não se comparam. Eu acredito que o sofrimento é uma escola para o verdadeiro cristão. Escute, o sofrimento é a escola para o verdadeiro cristão. Parece que temos medo de escutar sobre o sofrimento. Não tenha medo de escutar sobre o sofrimento. Amém? O que ele padeceu naquela cruz, irmãos, por mim e por você. O que ele sofreu por mim e por você. Então hoje não pode dar nada para a gente, que a gente já está berrando diante de Deus. Não se compara a necessidade de um sofrimento, amém, para aperfeiçoar o verdadeiro cristão que está aí dentro, ou para mostrar para você quem você é. Eu creio e para esse tempo Deus
me despertou, disse Israel, algumas coisas precisam acontecer só para saber onde é que você está, cara. Você precisa permitir algumas coisas na tua vida para saber onde é que você está. Você precisa saber onde é que você está, cara. Você precisa ter uma visão. E algo que Deus trouxe no meu coração que eu quero compartilhar para você. O que nasceu da tua dor? Escute, o que nasceu da sua dor? Você não pode jogar fora toda a experiência de vida que teve, mesmo que ela tenha sido de dor. Não pode. O que nasceu da tua dor, irmão? O que você aprendeu? Nós poderíamos abrir aqui, dar um microfone para você testemunhar aqui. Mas o que nasceu dessa dor? Amém? Todos nós já fomos acometidos de dores, irmão. Todos nós já passamos, amém, dor na nossa vida. Mas a dor é, como eu disse, eu já falei para você, para um cristão verdadeiro, a dor é a escola, amém? A dor não é um lugar de permanência, é um lugar temporal. Um lugar temporal passa, irmão. Então o que nasceu da sua dor? E você não pode jogar fora toda a experiência de vida que você teve, mesmo que ela tenha sido de dor. Não seja assim. Seja grato, algo que Deus trouxe no meu coração, que um verdadeiro cristão vive. Ele é grato em ambientes de murmuração. Te separe dos medíocres, irmão. Seja grato nos ambientes de murmuração. A verdadeira fé, amém, genuína que está dentro do verdadeiro cristão, que não é intencional, ele não murmura, ele é grato em ambientes de murmuração. Separe ele dos medíocres. Talvez você é o único que vai dizer: Deus seja louvado no lugar de desgraça. Está pegando, irmão? Acho que é pesado, se prepara para o domingo que vem. Talvez você vai ser o único também que vai dizer uma palavra abençoada nesses lugares. Então, por favor, amém, nesses lugares, seja grato, em um ambiente de murmuração, amém, te separa dos medíocres, seja grato. E a verdadeira fé, ela faz você orar de um certo ângulo. Por qual ângulo você está olhando a sua vida agora? Algo que Deus trouxe, isso eu posso compartilhar com você, que esse texto, eu olhei, Carla, bateu, saltou no meu espírito, é que, embora no exterior esteja desgastado, como eu disse, eu dizia para Deus assim: Deus, que dor. Todo ano passava eu entrava na barraca, eu chorava na barraca, para não chorar na frente dos outros. Me botaram de capitão, me botaram. E aí a bandeira às vezes caía e o chefe lá, o chefe de família dizia: levanta essa bandeira. Cara, e eu passava a mão na frente e dizia assim: Deus, no exterior a gente está desgastado. Irmãos, eu sei que existem certas coisas que você senta, bota as mãos na cabeça e diz: meu Deus, eu não vou aguentar. Alguém já fez isso? Olha que incrível, só eu. Alguém já fez isso? Glória a Deus, você bota a mão na cabeça: Deus, eu não vou aguentar. Eu não estou aguentando, Deus. Alguém já falou assim? Eu não aguento mais. Alguém já falou assim? E está aí, ó, dando risada. E está aí. Eu não aguento mais, está aí. Você está entendendo, irmão? No momento do extremo, amém, você acaba dizendo coisas porque a alma está dizendo ali. É dívida da alma, né, irmãos? O corpo ele responde dessa forma. Uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que eu realmente, quando eu estou com dor, irmão, eu me importo muito comigo. Eu falei isso com a família, eu disse: cara, eu sou muito frio quando eu estou com dor, porque eu só queria vencer, irmão, só queria vencer. Mas Deus me deu vitória e glória. Venci lá, irmãos, aleluia. Vamos lá então. Nós cristãos às vezes deixamos de confiar em nossa natureza, na nossa nova natureza, e em vez disso retrocedemos à velha condição. Nós, diversas vezes como cristão, a gente deixa de confiar em nossa nova natureza, e em vez disso a gente retrocede à velha condição. Uma fé genuína, verdadeira, um cristão, amém, que está vivendo uma vida não intencional, ele não retrocede, irmão. Amém? Como eu tenho falado nessa jornada cristã, se você diz que é filho de Deus, se você diz que é um verdadeiro cristão, que não é um cristão intencional, que o teu relacionamento com Cristo não é utilitário. É fácil diferenciar uma pessoa que tem relacionamento com Cristo porque ama ou porque é utilitário. Não é fácil, sabe? Igreja não é o supermercado, que você chega e diz: ai Deus, por favor, responde a minha oração, me ajuda. Não, a igreja que também está aqui para transformar o teu caráter por meio da palavra. Deus, me ajuda a vencer esse monstro que eu sou, me ajuda a vencer o meu ego, o meu orgulho, transforma a minha vida. Aí você chora, irmão, porque você quer ser melhor do que você foi ontem. Amém? Você chora, queridos amigos, porque você quer mudança na tua vida. Diversas vezes nós somos aprendidos porque foi distorcida a linguagem do reino. Está precisando de ajuda, vai para a igreja.
Está precisando que Deus faça alguma coisa a teu favor, vai para a igreja. É como se Ele estivesse sempre à disposição para fazer o que queremos. Não é isso, irmão. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar o teu caráter, amém? É criar um nível de relacionamento com Ele, que a sua fé é genuína, ela não é intencional, atrás de uma resposta. A fé, amém? Para mim é base, irmão. Fé não é para mover Deus, fé é para me mudar. Me muda, vai me moldando. Então é interessante que Lucas, para a gente ganhar tempo, tá, irmãos? A Bíblia fala que em Lucas, capítulo 17, 5, ele diz assim: aumenta a nossa fé. Escute, em Lucas os apóstolos pedem ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus respondeu que não se trata da quantidade de ter mais ou menos fé, mas de qualidade. Ela deve ser genuína, como semente que se trazem todas as potencialidades da árvore. Aumentar a fé nos ensina que a fé produz fidelidade a Deus. No contexto, Jesus ensina que um alto padrão requeridos, alto padrão requerido aos seus discípulos. Eles não deveriam ser motivo de tropeço, mas de restauração por meio de um perdão sem limite. Perdão. Uau, escute. Agora esses dias, quando foi, né? Foi ontem que eu falei contigo sobre isso. Ontem eu estava falando sobre a ideia sobre o perdão. Olha só, falar de perdão, a gente até fica meio assim. Falou perdão, agora. Né? Por quê? Olha só, como é fácil de entender perdão. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, amém? Não, isso é qualidade, característica, isso já está impregnado no teu caráter. Quem é cristão não tem dificuldade de perdoar. Quem é cristão intencional tem. Não adianta, é uma verdade, irmão. Olha o que a Bíblia fala assim: se vocês perdoarem, vocês serão perdoados, amém? Eu não quero perdoar, então eu também não devo ser perdoado. Ponto final, está resolvido. Se você não libera perdão, você está dizendo: eu também não quero ser perdoado. E eu sei que mexe conosco, por quê? Porque diz: pastor, mas o senhor não sabe a história, não interessa a história, interessa que você é uma nova criatura agora. Todas as coisas se fizeram novas. Então não cita esse versículo. Amém? A conversão uma conversão de uma alma, ela é instantânea. Mas a construção de um santo, queridos, a minha é gradual, é todo dia. É um aperfeiçoamento através do amor e através do perdão sem limite. A fé genuína faz isso. A fé genuína faz isso. Por que diversas vezes a gente tem a dificuldade? Porque nós somos intencionais. Sabe? Irmãos, eu não sei você, irmão, se você está cansando disso, mas eu estou cansando, queridos, amém, de ouvir isso. O crente intencional, ele não vai durar, a água vai bater contra essa casa, vai cair. Só que o interessante é que você pode voltar novamente a reconstruir por meio de uma fé verdadeira. Sabe, não é uma fé para usurpar, não é uma fé que vai te fazer ter um relacionamento utilitário com Deus. É uma fé que vai moldando você. Agora você está mais... A fé verdadeira, genuína, é aquela que você mais se preocupa em agradar a Deus do que se agradar. Porque a quem queremos agradar? A quem queremos realmente agradar? Ele está saindo do centro, além do nosso cristianismo, do nosso evangelho, porque estamos aprendendo de forma errada. Lá é interessante que eles levam, até dito ali, que eles te levam a ter um encontro com o legendário com Jesus. Cristo é o centro, irmão. Cristo precisa ser o centro do teu cristianismo, porque senão a minha e a tua vida com Ele é intencional, é utilitária. Sabe, parece que a gente gosta de fazer isso, irmão. Eu falei isso aqui um tempo atrás, eu repito, ninguém consegue fingir o que não é a vida toda, uma hora vem para fora, irmão. Ninguém consegue, porque atuar cansa. Atuar cansa, irmão. Não tem, irmão, uma hora vem para fora. Uma hora você revela quem você é realmente, e se a fé mudou você, e se a fé que você tem é uma fé genuína. Sabe, você veio aqui em fé, a tua fé ela agrada o coração de Deus, amém, irmãos? Sem fé é impossível. Você se movimentou em fé, talvez silenciosamente. Só que aqui eu quero realmente dividir, eu quero aqui nesse momento levar você a pensar, vamos mastigar com os dentinhos do cérebro. Você é um cristão intencional? Ou você é um cristão verdadeiro? Que a tua fé não é uma fé que você usa em teu favor. É uma fé que você usa, queridos, amém, para realmente mudar a tua vida, transformar o teu caráter.
sendo dobrado, irmão. Quem é que dobra o joelho, amém, para vai pedir? A gente não dobra o joelho chorando para ser melhor do que a gente foi hoje. A gente dobra o joelho chorando porque a gente precisa que Deus faça alguma coisa. E a gente diz que é cristão, irmão. Da onde, irmão? A gente dobra o joelho chorando porque Deus não respondeu uma necessidade nossa. Ou porque queremos que... A gente não dobra o joelho chorando porque somos monstros. Porque queremos ser pessoas melhores, porque não conseguimos liberar perdão. Não choramos porque não mudamos. Choramos porque Ele ainda não deu o que a gente precisa, Maiquinho. E a gente vem para a igreja dizendo que você quer ser cristão, sai fora, irmão. Que vida intencional é essa? Minhas movimentações são sempre utilitárias com Jesus. Ele está te vendo, irmão. Ele está vendo eu e você. Ele está vendo, Ele sabe, irmão. A Bíblia diz que Ele sabe que antes de você, a mim, construir, a mim, eu pedir alguma coisa, Ele já sabe o que você precisa. Ele sabe o que você quer. Eu preciso, Senhor, que o Senhor vai permitir, vai bater umas tempestades na minha casa, vai bater alguns ventos, vão bater contra a minha casa, claro, mas não é para me derrubar, é para me aperfeiçoar. E se é para derrubar, vai derrubar o que eu construí sobre a areia. Ele não quer o teu mal, irmão. Amém? Ele não quer o teu mal. Só que nós precisamos também saber que tipo de cristão a gente é para esses dias. Como estamos vivendo essa superficialidade, amém? Ela está nos roubando realmente daquilo que é profundo. Estamos contentes com aquilo que é normal, sazonal, né? Como a gente diz. Aquilo que não pesa, que não tem aflição. Olhar com os olhos da fé, fixar os olhos, como a Bíblia está dizendo assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mais do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas nossos olhos, ele salta por aquilo que está sendo, por aquilo que se move. Nós gostamos de ver. Eu já falei para você, irmão, amém? A Bíblia fala, os olhos não cansam de ver e os ouvidos de ouvir. Nossos olhos gostam muito de contemplar. É muito difícil olharmos com os olhos da fé. Porque fixar os olhos, queridos, naquilo que não estamos vendo. Amém? Mas o que não se vê é eterno. Desejar a eternidade, desejar as coisas do céu, buscar as coisas do céu, as demais coisas o Senhor acrescenta. Parece que nós precisamos que o Senhor acrescente para depois eu começar a acreditar nas coisas do céu. Sai desse mundo, irmão. Parece que assim, aí Deus fez, é bem assim, olha como funciona um cristão intencional. Foi abençoado na semana, não falta um culto. Dizima, oferta, contribui. Meu Deus, Deus me abençoou, dá até uma piadinha. Não sei o que, glória a Deus, aleluia. Passou luta, irmão. Pronto. Quando as coisas estão boas, glória a Deus, aleluia. E tem gente que nem, né? Porque a bênção te rouba da glorificação às vezes. Deus abençoa, ele até esquece. Só depois que a luta vem que ele lembra de Deus de novo. Porque Deus serve para resolver minhas coisas. Esse é um cristão intencional que olha para Cristo como se Cristo fosse só para resolver seus problemas, não para mudar a tua vida. Mano, dê valor para cada gota de sangue que ele derramou naquela cruz. Amém? O túmulo, queridos, o túmulo, a cruz e o túmulo vazio. Cara, é um sinal, amém, que o preço já foi pago. Aleluia. Para mim, para você. Então agora, a minha vida não é intencional nem utilitária com Ele. A minha fé não é uma fé falsa. Eu obedeço a fé, porque obedecendo a fé eu vou me moldando a figura de Deus. Eu vou me moldando segundo aquilo que Ele quer. A fé me muda. A fé não movimenta Deus, me muda. A fé não é combustível para que Deus faça para você. Fé, queridos, amém, é um passo de fé. Obedecer a fé vai me moldando segundo a imagem dele. Amém? Eu vou ficando melhor, mais parecido com Jesus. Então não tem a ver com aumentar, não tem a ver com fé pequena, tem a ver com a fé verdadeira e genuína. Eu quero que você, amém, pegue isso no teu coração, em nome de Jesus. Não se compare, irmãos. Eu acredito para esse tempo, para esses dias, que a tua fé, ela vai ser provada. Você crê nisso? Amém? Você precisa ser provada. A tua fé precisa ser provada para saber se ela é intencional ou se ela é genuína.
Agora vem. Eu não vou dizer, eu exalto outra palavra aqui, mas negócio aqui fica muito forte. Não estou nem aí, também falo forte. Separa os verdadeiros dos falsos, irmão. Né? A verdadeira fé é aquela que ela não sofre dano. A verdadeira fé é aquela, estou aqui obedecendo ela, não aconteceu, continuo obedecendo, porque a fé não serve para movimentar Deus, serve para me moldar. Aleluia. Então eu permaneço, mesmo Ele não falando, eu permaneço mesmo Ele não fazendo. Por quê? Porque a fé vai me moldando. Amém? Vai me fazendo uma pessoa mais cristã verdadeira. Cristão verdadeiro. Eu disse um canal de pastores que ficou com a gente lá em casa. Glória a Deus. Não ia embora nunca. Agora, Mário, agora está gelado a água. Eu disse o que eu fiz para tomar água quente. Vai falar água quente, irmão. Se você deseja água gelada naquele lugar. Porque, pelo amor de Deus, eu dizia para os caras lá, eu caminho mais 1000 quilômetros, tu me dá uma garrafinha de água gelada. Eu dizia para os caras, só quero água gelada. Estou sempre para água gelada lá também. Primeira coisa, né? O que acontece? Eu vejo que eu estava, irmãos. Aí, ó. Glória a Deus, estou falando da fé, estou falando do cristão intencional e o cristão verdadeiro. Onde é que eu estava, irmão? Casal de pastores que não iam embora nunca, depois foram. Irmão, eu falei para ela assim, eu disse assim, olha só, a fé, amém, ela serve como um combustível aqui para mim, para você nos movimentar e nos moldar segundo a imagem de Cristo. Porque sem fé é impossível. A fé, ela vai trabalhando no nosso interior, nos fortalecendo e nos capacitando. Com Ele, você não vai mais precisar ter fé. Olha só que forte. Eu disse assim, lá você não vai precisar mais ter fé. Reinar com Cristo, você não vai mais precisar usar a fé. Lá você não vai mais precisar suplicar. Então hoje nós temos esta, como é que se diz a palavra? Nós temos esse privilégio de aprender por meio de uma fé verdadeira aqui na terra, até que eu venha. Então a gente tem um privilégio, como eu gosto muito do Bill Johnson dizendo assim, hoje a gente tem privilégio de sentir dor. Glória a Deus, porque lá com Ele, aonde você vai reinar, não sentirá mais dor. Olha que privilégio você tem de sentir dor. Glória a Deus. Bagunçou a mente agora, pastor. Agora você tem o privilégio de sentir dor, adorando a Ele, glorificando. Aleluia. Depois não tem necessidade mais de Deus, não tem mais necessidade de fé. Então esse momento é o momento agora nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, sendo provado, amém, para que Ele venha nos aprovar, queimando realmente o que precisa ser queimado na nossa vida, mudando. Não seja um cristão intencional. Não venha vivendo uma vida de uma fé superficial, ou vivendo como um cristão intencional. Por favor, não use fé para obter coisas. Use fé para mudar o teu caráter. Use a fé, queridos, verdadeira, genuína, para ser parecido com Ele. Ele conhece o teu coração. Pastor, mas eu não devo pedir as coisas, irmão. Claro que você pode pedir igual, mas por favor, não tenha um relacionamento utilitário com Jesus. Que nessa noite você saia daqui entendendo que se seus joelhos dobrar diversas vezes, seja mais para mudar você do que pedir para Ele. Dobre, não faça isso para te ver o que Ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Faça isso, dobre os joelhos dizendo, Deus, diz assim, Espírito Santo, você sabe o que eu vou dizer. Às vezes eu fico pensando, a conversa do Espírito Santo, Morgana, assim, lá vem ela de novo, lá vem ele de novo. Mimimi. Aí você dobra o joelho e diz assim, Senhor, o Senhor já sabe o que eu preciso, mas o que eu quero é destruir este monstro que está aqui dentro de mim, me devorando. Me muda, Senhor. Me cura, me sara, me faz ser uma pessoa melhor. Me faz ser um verdadeiro cristão. Amém. E aí, irmãos, aquilo que você não pede, porque é o primeiro reino, as demais coisas Ele vai acrescentar. Eu creio nisso. Então vamos deixar de ser um cristão intencional, de ter uma fé utilitária, de entender que fé, amém, vai me moldando. Não é para moldar Deus, porque Ele é que sempre foi.
Vamos colocar de pé.